Nesse vídeo e na meditação e nas próximas que vamos fazer, eu quero meditar, abordar, comentar, compartilhar com vocês as falas do Senhor Jesus. Sempre quando pregamos, lemos na Bíblia o que Jesus disse, sempre eu particularmente enfatizo: Jesus disse, Jesus falou, Jesus comentou, Jesus ensinou, Jesus fez, Jesus disse. E quando nós falamos do Senhor Jesus, nós temos que buscar os livros que mostram a sua biografia. Claro que no Antigo Testamento, vários profetas, vários textos, várias palavras, mensagens menciona o Messias, menciona o Senhor Jesus. Sendo que, na perspectiva de Mateus, Marcos, Lucas e João, que conviveram com o Senhor Jesus, eles escrevem segundo a sua perspectiva, segundo a sua visão, segundo o que eles viram a biografia do Senhor Jesus. Cada um menciona de uma forma. Por exemplo, em Mateus capítulo 3, quando João Batista foi batizar Jesus, então Mateus menciona a fala de Jesus pela primeira vez. Em Lucas, em Marcos, eu até tomei nota aqui, Marcos capítulo 1, versículo 15, Marcos menciona: cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Em Lucas, foi quando o Senhor Jesus se perdeu no episódio do templo dos seus pais. E no Evangelho de João, em João 1,38, quando ele também entra em diálogo com os discípulos de João Batista para seguir o Mestre. Então, cada um tem uma perspectiva. Cada um dos discípulos escreveu numa perspectiva. Mas temos aí as falas, temos aí o que Jesus falou e o que Jesus fez. Agora imagina, se pararmos para meditar sobre isso, se pararmos para ler sobre isso, se pararmos para entender cada palavra que saiu da boca do Senhor Jesus ou cada ato que ele fez, milagres, cura, libertação, ensinamentos, multiplicação, andou sobre as águas, enfim, vamos buscar, e eu vou me esforçar para fazer isso de uma forma consecutiva, ou seja, diariamente. Mas quando eu não faça diariamente, sempre estarei colocando no título as falas de Jesus. Jesus disse, Jesus fez. Ok? Então vamos lá. Hoje eu quero meditar com vocês em Mateus capítulo 3, versículo 15. Então, quando nós lemos aqui Mateus capítulo 3, versículo 15, quando Jesus se aproximou de João Batista, que estava fazendo o batismo do arrependimento, que era uma preparação, antevia a vinda do Senhor Jesus, preparava a nação para o Messias, era o batismo do arrependimento, e depois João mencionou o batismo do Espírito Santo, que veio acontecer em Pentecoste, e o batismo de fogo também foi mencionado por João. E depois podemos falar sobre isso, é um outro tema, não? Mas quando Jesus se aproximou para que João Batista o batizasse, João resistiu. Ele não queria batizar Jesus. Ele disse no versículo 14, ele, porém, o dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Porque João sabia que ele era o Messias, cria que ele era o Messias, e João sabia que estava batizando para o arrependimento. Aí vem muitas pessoas e perguntam: por que Jesus se batizou? Ele não necessitava de arrependimento porque não havia nele e não houve nele pecado. Por que ele se batizou? Primeiro ponto, para cumprir a vontade do Pai. Segundo ponto, para servir de exemplo e se igualar a publicanos
que ali estavam e pecadores, para a qual ele veio salvar. Então ele se igualou, ele mostrou a necessidade para eles. Ele serviu de exemplo para essas pessoas. Ele se identificou com essas pessoas. E por isso que ele disse no versículo 15, a primeira fala de Jesus, segundo o livro de Mateus. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus veio para cumprir a justiça. E ele não podia passar pelo ato do batismo. Então ele foi batizado por João para que também João pudesse ver que Jesus Cristo era o Filho de Deus e é o Filho de Deus e pudesse testemunhar para os demais. Porque quando ele se batizou, os céus se abriram e veio a voz e disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então João Batista e quem ali estava testemunharam nesse batismo que ele era o Filho de Deus. E João pôde testemunhar isso. E quantas pessoas assim passaram a ver. Por outro lado, Jesus também estava dizendo: por enquanto assim nos convém cumprir toda a justiça, porque também ele seria passado pelo batismo da cruz, aonde estaria sobre ele todos os pecados e todo o julgamento da humanidade pela parte de Deus Pai Todo-Poderoso. Então entendemos nessa fala de Jesus, veja a profundidade e veja como é necessário que você, cristão, ou você que se diz cristão, ou queira ser cristão, ou confesse Jesus Cristo como Senhor da sua vida, que você passe pelo batismo, que você cumpra toda a palavra. O batismo é uma confissão pública, em uma cerimônia de fé, que você está confessando e crendo que o Senhor Jesus é o Senhor e passa a ser o Senhor da sua vida, e que você está arrependido de ter abandonado, de ter vivido na prática do pecado, você reconhece os seus pecados, reconhece que o seu passado era um passado de uma vida de pecados e que você deseja seguir o Senhor Jesus e ser uma nova criatura com Ele. Por isso que nós afirmamos que o batismo nas águas é tão importante como o batismo com o Espírito Santo e, posteriormente, o batismo do fogo. Eu digo que é a base, porque se não há arrependimento e se não há esse desejo, esse objetivo de cumprir toda a justiça, ou seja, ser justificado pela fé através de uma confissão pública, de mostrar que está arrependido e ser uma nova criatura, em hipótese alguma tem valor. Então vemos aí nessa primeira fala do Senhor Jesus, baixando aqui o telefone, nessa primeira fala do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 3, versículo 15, como é necessário que você, que deseja ser um cristão, uma cristã, que deseja o Espírito de Deus, que deseja o reino de Deus, reconheça que você é pecador, reconheça que você tem que passar pelo batismo nas águas, que é o batismo do arrependimento, que você tem que cumprir toda a justiça, de acordo com a palavra de Deus, e que você tem que crer no batismo do Senhor Jesus, que é o batismo da cruz, aonde ele morreu por você, para te salvar. Então essa é a primeira fala de Jesus, segundo Mateus. Nos próximos vídeos vamos falar segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Mas hoje, para que o vídeo não fique mais extenso, eu quero ficar só nesse versículo. Mateus capítulo 3, versículo 15. A primeira fala de Jesus, quando ele foi batizado por João Batista. Ele se igualou, se identificou aos publicanos e pecadores, porque ele veio salvar. É necessário
o batismo nas águas para todo aquele que quer servir a Jesus. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou e quer que nós venhamos dar sequência e meditar nas falas de Jesus ao longo dos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, será uma coisa extensa. Eu não sei quando, até quando isso vai. Mas me chamou muita atenção em meditar sobre isso. O que Jesus disse? O que Jesus fez? Porque as pessoas falam muitas coisas, opinam muitas coisas. Opinam, dão suas ideias. Há muitas pessoas que passam coisas, ideias que não estão na Bíblia, extra-bíblica. Mas o que Jesus disse é incontestável. Não se pode contestar. Para quem quer ser um verdadeiro cristão, cristã. Paulo disse, apóstolo Paulo, grande homem de Deus, Pedro, João, todos eles omitiram opiniões, todos eles falaram, passaram suas experiências, a história da igreja ao longo do século mostra isso, mas o que Jesus disse, o que Jesus fez, é muito forte. Fica aí o primeiro capítulo, fica aí o primeiro episódio. Você que nos acompanha aqui pelo canal, pelo podcast, nós temos no Spotify. Você que gostou do vídeo, compartilha, ativa a notificação, deixa aqui seus comentários. Se tem alguma fala de Jesus que você quer que a gente se adiante para meditarmos, explicarmos. Gostaria que fosse ao vivo, mas para mim no momento não é possível, questão de fuso horário e outras coisas, mas vamos gravando e enviando para você. Gostou desse vídeo? Te ajudou? Compartilhe com os demais para que possa ajudar a outros. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações.